voltamos. Vamos ver se a gente conseguiu agora voltar. Peço desculpas, problemas técnicos por aqui. Vamos ver, vamos ver. Será que agora vai funcionar? Alô, alô, estamos aqui ainda de volta. Ok. Boa. Tivemos um problema técnico aqui. Essa bendita dessa internet resolveu cair justo agora. Que loucura. Então vamos lá, vamos ver. Léo, e aí, está conseguindo conectar? Vamos ver. Pronto. Deixa eu anular, mandar de novo o convite. Vamos ver se agora vai. Visualiza. Tá tentando entrar de novo, tá bom. Vamos ver aqui. Vamos lá, eu vou aceitar seu pedido. Vamos ver se com isso ele vai. Não, aconteceu que caiu minha internet. Foi isso que aconteceu. Então foi por isso que a gente parou de transmitir aqui. Tentando entrar de novo. Ah, e não vai de modo algum. Léo, convidei aí, vê se você consegue aceitar. Vamos lá. Vamos ver, eu aceitei o pedido aqui. Olha, o Ítalo. Olá. Quanto tempo? Algumas pessoas entrando aqui. Nós caímos, a gente estava fazendo uma primeira. Já tinha começado a live, mas nós caímos. A gente está tentando colocar de novo aqui a Léo, que é a nossa convidada de hoje. E está difícil, não sei por quê. Boa noite. Boa noite. E não vai de jeito nenhum esse Instagram hoje, tá difícil. Vamos lá. O que acontece aqui? E não vai. Mas eu já aceitei. Bom, vou fazer um teste aqui. Oi, Lucy. Pois é, estamos aqui tentando voltar a nossa conversa aqui, porque. Bom, enquanto a gente tenta conectar, Léo, eu vou continuar falando. E eu recebi o seu pedido. Eu clico em aceitar e ele não vai. Por alguma razão estranha, ele não me deixa, ele não me deixa aceitar. Eu aceito, mas ele não me permite te adicionar de jeito nenhum. Você sai e entra de novo, Léo. Vamos ver se isso funciona. Enquanto isso, a gente estava falando, né? Voltando aqui ao assunto. Tá muito estranho
mesmo. A gente estava falando das mulheres da Bíblia e a Léo estava falando então da mulher, né? Começou a falar da mulher virtuosa. E a mulher de Provérbios 31, que é a mulher virtuosa, né? Que eu não separei a mulher virtuosa para a gente falar hoje, mas já que ela trouxe, vamos falar. É uma mulher que a Bíblia faz uma descrição em Provérbios muito rica, né? Na verdade, ela é quase inalcançável, porque eu vou ler para vocês, para quem não conhece, lê Provérbios 31, acho que vale a pena, e tem muitos detalhes, e é engraçado porque é uma. Eu já tive muita raiva da mulher de Provérbios 31, devo confessar. Porque é uma mulher assim que parece inalcançável, vocês vão ver. Cadê? Tá, 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 tá. Aqui. Mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor excede a muitos rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e ela nenhum mal fará. Ela lhe faz bem todos os dias da sua vida, busca linho, lã, trabalha de boa vontade com suas mãos, é como um navio mercante, de longe traz o seu pão, ainda de noite se levanta com o mantimento da casa e dá mandamento à sua casa, as tarefas à sua serva, examina a fazenda, adquire, vende uma vinha. Então ela tem ela tem servas, ela acorda cedo, ela dorme tarde, ela cuida da casa, ela cuida do marido, ela cuida dos filhos, ela gerencia os trabalhos de casa, ela vende, ela compra, ela empreende, ela faz milhares de coisas. Ela mesma faz a roupa para a família inteira, ela atende aos necessitados, é uma mulher caridosa, é uma mulher que se veste bem porque ela faz panos de linho fino, ela faz bons negócios, o marido dela é reconhecido e respeitado por causa dela. Então, essa mulher virtuosa é uma mulher incrível, né? Assim, é uma mulher que dá até vontade de chorar quando você pensa nela, você fala, meu Deus, eu nunca vou ser essa mulher virtuosa nessa vida, porque ela é tão máximo, né? Mas é curioso porque a mulher virtuosa, ela é, na verdade, as mulheres que a gente vê no Novo Testamento, principalmente, elas são mesmo uma representação dessa mulher virtuosa. Se a gente parar para olhar, e era esse paralelo que a Léo estava fazendo, Marta e Maria, mas principalmente Marta, ela é uma mulher virtuosa, né? A Bíblia não fala que Marta era casada, até porque fala que moravam Marta, Maria e Lázaro. Então não tem dentro da Bíblia nenhuma referência de que Marta e Maria fossem casadas. Aliás, não fala que elas moram juntas, mas dá a entender, porque na verdade você não vê menção a marido de ninguém, né? Mesmo Lázaro também não faz menção à esposa de Lázaro, então você não tem essa referência. Mas vamos lá, deixa eu ver se agora foi. E aí, Léo, conseguiu? É muito bem observado, por isso que está lá escrito quem achará. É muito difícil achar essa mulher, exatamente. Muito bem observado. E a gente tem acho que fica no subconsciente, né, da mulher que conhece a mulher virtuosa e, né, a história de Provérbios, e a gente fica nessa cobrança, acho que às vezes até de ser essa mulher de Provérbios, né? Mas o amor de Deus ele não está condicionado à nossa performance. Então, quando a gente fala sobre as mulheres que Deus ama, é, Deus ama a todas as mulheres, na verdade. É claro que o relacionamento que cada mulher vai estabelecer e cada homem vai estabelecer com Deus tem base em várias escolhas, mas não tem base na performance, né? Então é interessante porque do mesmo jeito que Deus ama a mulher de Provérbios, com certeza absoluta, que era uma mulher absolutamente incrível, né? Ela parece ser praticamente perfeita. Deus ama também mulheres como Ana, que era uma mulher piedosa, mas que era uma mulher estéril, né? E que na verdade na Bíblia a única coisa que a gente sabe é que ela era casada e que ela não podia ter filhos
e que ela queria muito ter filhos, porque naquela época a mulher tinha essa função, né, de ser esposa e mãe. Uma mulher que não tivesse filhos, ela praticamente era uma mulher que não tinha, né, tanto valor. É como se, né, fosse a única responsabilidade, fosse só da mulher. Não consegue entrar, Léo? Ai, 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 vamos ver. Vou fazer um convite aí, vê se você consegue aceitar, Léo. E, bom, e aí o que acontece é que essa mulher que é a Ana, né? Na verdade, você começa conhecendo Ana num contexto assim. Ela era uma mulher de Eucana, que é um homem, né, um judeu justo, um judeu regular, né? Bem relacionado na sociedade e tal. Não se fala muito de Eucana, né? E ele tinha duas esposas, porque isso era muito comum numa certa época na Bíblia. Ele tinha Ana e ele tinha Penina. E certamente Deus amava a Penina, porque naquela época, sinal de bênção de Deus era você ter filhos, né? Ter propriedades e ter filhos. Então, certamente que Penina era próspera, porque ela tinha filhos. Ela era muito fértil. E Ana era considerada não próspera ou não abençoada, porque ela não tinha filhos, ela era estéril. E ela sofria, porque ela queria dar filhos para Eucana, e Penina ficava cutucando, né? Olha, você não serve, olha, você não sei o quê, olha, você não sei o que lá, né? Essa é a minha leitura de como a Bíblia conta isso. A Bíblia conta isso, mas não desse jeito, tá, gente? Então vocês me perdoem a minha interpretação modernosa, né, daquilo que está descrito na Bíblia. Mas, resumidamente, era isso. E Ana vai e se coloca diante, né, de Deus, no momento em que tem uma tradição lá, numa das festas judaicas, né, eles têm algumas festas na tradição, e numa dessas eles iam para o templo para orar, para fazer os sacrifícios, enfim, tudo tradição judaica, coisa que depois, muito disso acaba mudando depois da vinda de Jesus, né, porque a saída para o templo ela deixa de existir, como é descrito no Velho Testamento, mas, voltando à história, ela vai então e conversa e se derrama, né, na frente de Deus e fala: eu queria muito um filho e eu prometo que se eu tiver um filho, eu consagro o primeiro filho, né? Esse filho é seu, eu só quero mesmo ter essa experiência da maternidade. E aí, pronto. Então, desculpa. Então, Ana, né, se derrama e chora e tal. E até o sacerdote vê que ela tá ali, até acha que ela tá bêbada, porque ela tá, assim, super emocionada e tal. Mas aí ele entende, ele é usado por Deus e diz: não, não, você vai. Deus te ouviu, então vai em paz, porque daqui a um ano você vai estar com seu menino nos braços. De fato, em um ano, ela volta com a criança e aí ela dá à luz a Samuel, que foi o maior profeta, né? Eu considero pelo menos o maior profeta. Se ele não é o maior profeta, ele é um dos maiores profetas, porque ele é o profeta que unge o rei Davi. Por que o rei Davi é importante? Porque o rei Davi está na linhagem de Jesus, né? Então, Deus ama a mulher virtuosa, aquela de Provérbios 31, mas Deus ama também a Ana, né? A estéril desesperada que queria um filho e queria ter a mesma importância que tinha a Penina, que era outra esposa do marido, queria ter essa importância na sociedade como mãe, realizar esse sonho. Deus também ama Ruth, que aliás, antes de Ruth, Deus ama Raabe. E eu não sei se alguém sabe quem é Raabe, quer dizer, a pastora Ana vai saber. Mas, o pastor Emerson também que tá aqui. Mas quem puder contar aí no chat, né, se alguém mais sabe quem é Raabe, coloca aqui, comenta aqui comigo. Vamos ver se inclusive nesse meio tempo a gente consegue voltar, Léo. Ai, ai, ai. Vamos ver se eu consigo aqui. E aí agora, por alguma razão, ele resolveu travar de vez, não consigo nem convidar. Vamos ver aqui. Não vai.
Não. Léo, recusa o meu convite aí. Vê se isso funciona. Você não consegue nem recusar o meu convite, é isso? Paciência, então vamos lá. É... pois é, aqui também pra mim travou. Eu também não sei porque que ele não deixa. Ele simplesmente travou. Eu vou pedir pra você tentar uma última vez de sair e entrar de novo. Se não der certo, eu agradeço, paciência e vamos em frente, porque, né? Senão não vai seguir aqui. Bom, então, né, Deus ama também a Ana. Mas Deus ama também Raabe, como eu estava falando, e Raabe era uma prostituta. E Raabe tem um papel muito interessante, porque assim, quando a gente fala de mulheres que Deus ama, né, muitas vezes, principalmente para quem está na igreja, a gente acaba confundindo um pouco, como eu falei, com performance, mas também com santidade, né? E não, é porque eu tenho uma vida reta diante de Deus, que Deus me ama. Não, Deus te ama porque Deus te ama. Tanto é verdade que Raabe era uma prostituta. E Raabe, na verdade, não estava dentro dos planos dos judeus, né? Ela, inclusive, entra no cenário, na história, porque ela dá em Judá, ela dá abrigo aos anjos dentro da cidade. É um contexto onde não, eu tô fazendo um teste aqui, pastora. Tô recebendo os convites. É que eu tava tentando testar consigo se o problema tá aqui no meu Instagram. É só por isso mesmo. Por isso. Mas se quiser incluir aqui, vem pra cá pra live também, pastora. Aproveita esse momento se der pra aceitar aqui o convite. Venha. Vamos ver. Mandei de novo o convite, Léo. Vamos ver. E Raabe, então, porque ela entende que existe uma maldade naquela cidade, os anjos vêm, né? Léo? Agora eu recebi uma mensagem diferente aqui. Está começando o Oi. vídeo. Agora Ei! eu tô Boa, continuo não te vendo, até mas não tem problema. Eu tô te ouvindo, tá ótimo. Acho que todo mundo tá Você ouvindo a não me Léo, né? vê. Não vejo. Você me vê? Eu te vejo, agora eu te Então tá vejo. bom, menos mal. Então, vamos lá, Léo. E aí, o que que acontece? Fala um pouquinho então de Rabi, conta um pouquinho mais quem é Rabi. Vamos lá. Rabi era uma prostituta, né? Na verdade, ela simplesmente fez um papel mediador de ajudar esses taus dos anjos, né? Que você estava falando, porque eu estava te ouvindo aqui, liguei o computador para te ouvir, Boa, boa, não boa. estava conseguindo entrar. Mas assim, da história da Raabe, o que primeiro porque ela está na genealogia de Jesus. E eu acho fantástico, porque assim, eu trabalho muito com a psicologia sistêmica, e eu digo que para Jesus salvar a gente aqui embaixo, veio para o que era seu, mas o seu não recebeu, então a gente virou um enxerto, né? A gente entrou, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós só conseguimos entrar por causa dessas senhoras que estão ali na genealogia de De Jesus, que Jesus. não eram judias. Você tem Raabe, a prostituta, você tem Ruth, a moabita, que acabaram entrando e sendo esse enxerto. Então, assim, a história de Raabe, para mim, diz muito, porque ela me dá uma legalidade. Primeiro, porque o título do teu livro, eu acho que é o que chama muita atenção, Deus ama a divorciada, mas hoje você está dizendo às mulheres que Deus ama, Deus realmente ama as mulheres, independente daquilo que elas tenham sido. Porque ele podia ter Exatamente. usado outra mulher, Sim, mas aquele fio de escarlate, né, aquele lenço vermelho, né, que significa, na verdade, o sangue. sangue. Eu gosto muito das simbologias que a gente tem na Bíblia com essas mulheres, né? Tem um beijinho aqui para a pastora Micá, daí de Portugal, ela está aí do outro lado do rio, viu? Minha amiga Eita, querida, eita. coisa Vamos boa, encontrar. coisa boa. Pois é, olha, ela tem uma bagagem boa aí. Então, você quer que eu fale de Rabi? Rabi, eu acho que foi a peça primordial nessa ligação com, como você quer colocar, Jesus, Sim, né? Se Rabi não existisse, talvez precisaria de uma outra mulher.
E por que que ele foi trazer essa mulher? Porque o acordo foi o seguinte: eu posso te ajudar, mas você ajude a minha família toda. É E a isso. família toda de Raabe. Mais uma vez voltamos com aquela questão de assim, as mulheres não são uma peça fora do conjunto todo de Deus, né? Porque assim, essa mulher que não tem nenhuma, né, que eu creio que a Bíblia jogou para fora, Sim, nenhuma. sim, Todas elas foram acolhidas. Tem uma história de Raabe, para mim, não é muito a história, mas a simbologia que ela traz. Uma mulher sim, que não valia aos olhos dos outros absolutamente sim. nada. Aí você pode pensar, ela foi a peça intermediária para levar o recado e para poder salvar o povo de Israel. Ela quebra Mas todos por os conta conceitos, né? disso, conceitos, protocolos, paradigmas, o que você Tudo. quiser, arrebenta, Arrebenta. entende? Arrebenta. E piora, pior. O conceito que eu acho que é o mais significativo é você vai para a genealogia. Vai lá. Você vai Vai lá virar que parte todo da mundo história vai de falar. Jesus, né? Uau! I like it. Exatamente. Pois é, Raabe, Muito bom. depois vem Ruth, né? Porque Raabe dá luz a Boaz, e aí Ruth depois, que era uma mulher moabita, ela não era judia, ela escolhe seguir a sua sogra, que era judia, Mara, né? Na verdade não chamava Mara primeiro, Uhum. chamava Noemi. A religião pode ser muito preconceituosa, é verdade. É uma tristeza isso, mas é real, né? A gente, Yeah. não só a religião, mas o ser humano pode ser muito preconceituoso, na verdade, em geral, né? E é muito triste isso, e é interessante como Deus não segue esse nosso padrão. Na verdade, nós é que tentamos encaixar Deus no nosso padrão, mas não faz o menor sentido. Ele é muito maior do que qualquer outra coisa que a gente consiga imaginar, né? Ou É entender. verdade. E, É e aí verdade. vem Raabe, ou desculpa, vem Ruth, né? Que é uma mulher que não também devia estar lá, porque na verdade ela era moabita, ela se casa com um judeu, e aí o judeu morre, e aí ela fica com a sogra, porque ela decide que ela faz parte da família da sogra e vai para onde a sogra vai, então por causa de um voto de fidelidade à sogra, a sogra se comove, traz então Ruth junto com ela como filha, praticamente, né? E aí ela entra, então, nessa coisa do levirato, que era, a gente até falou na outra live, né? Que é esse direito de um parente, né? Quando uma mulher ficava viúva, então que os parentes mais próximos poderiam assumi-la como esposa para dar descendência e seguir a linhagem da família. Então ela entra e aí ela é resgatada por Boaz e se torna, né, então entra nessa genealogia junto com Raabe, e ela é a viúva, né? Ela não é ela é improvável, ela não é a pecadora como Raabe, mas ela é improvável como Raabe. O que você tem a dizer sobre Ruth? Eu escrevi sobre Ruth, né, nas minhas 12 mulheres, e eu me identifiquei muito com a Ruth pelo fato dela ser a estrangeira. Estrangeira. Tá. Porque, assim, a gente tem uma cultura de estrangeiros, você é estrangeira ali, eu sou estrangeira aqui, e o estrangeiro é aquele que parece que não tem o espaço, ele tem que fazer a conquista do Sim, espaço. sim, sim. E quando a gente vê na genealogia trazendo, ela fez a conquista do espaço. Ela não só recebeu o Deus da sogra, né, que foi exatamente essa questão teu Deus é meu Deus, Sim, onde tu fores eu irei e tudo mais, mas aí ela conquistou essa lei do levirato sim. para ela conseguir estar ali, porque ela é a avó de Davi, e Davi está lá na genealogia de Jesus também. Então, assim, realmente eu acho que a gente devia escrever um livro das mulheres improváveis, porque É. todas elas são São improváveis. absolutamente Na nossa improváveis. listinha, na nossa listinha que serve e não serve, a gente não punha Rabi de jeito nenhum. Na nossa listinha, não, Ruth não. A Orfa ficou, o que, que é que você está achando que você a outra nora, né? Uhum. Não sei quem não sabe quem é a Orfa, né? A Orfa ficou, por que, que você está vindo para cá? Está vindo para cá porque, assim, Camila, eu só consigo ver uma palavra nessas mulheres, é o amor de Deus por nós, não o nosso amor por ele, mas o amor de Deus por nós. E me impressiona muito. Vou trazer o teu livro, né? Porque eu acho que essas lives dá muito bem para linkar isso.
o olhar diferenciado que nós, com esse nosso, não vou chamar de sagrado feminino, senão trago isso para um outro lugar, Sim, né? sim, Mas sim. essa complexidade feminina que a gente tem de nos abraçarmos, né? Porque foi isso que Deus fez conosco. Ele vai pegar essas mulheres ao longo da história. Uma das mulheres que eu quero muito escrever é Eva, e eu quero falar sobre um arquétipo, Sim, não sobre uma mulher, mas sobre um arquétipo feminino, que sim. são duas mulheres que me incomodam, que é a Eva, por causa delas nós estamos aqui, e a velha história, a culpa é da Eva, né? E Sim. a tal da Jezabel, tem o incômodo terrível que ela teve, mas você vai vendo mulheres ao longo da história com uma importância gigantesca. Se nós temos um Moisés, tivemos uma Joquebede. Olha, eu quero até adicionar aí uma pimenta nessa sua ideia de escrever sobre Eva e sobre Jezabel. É. E eu colocaria Dalila nessa lista. Você sabe que eu pensei na Dalila também, porque assim, essas minhas 12 mulheres aqui, que já está editado faz um bom tempo, eu coloquei, eu digo que foram as minhas boazinhas, a Sara, a Miriam, a Débora, a Ruth, a Ana, Esther, As Sulamita, heroínas, né? Maria, Maria, as meninas, né? Agora eu vou pôr as megeras. É. E eu acho que a Dalila Eu, tem que entrar nessa linha, né? Aliás, Dalila também, eu não estava na minha lista, eu não vou falar dela, mas ela também tem uma história interessante, ela também não é judia, né? Aqui a Maria do Carmo, como é que você chama ela, pastora? Mica, Mica? Mica, Ok, tá Maria do bom, Carmo. tá bom. Pastora Mica disse o seguinte: a prostituta é considerada promíscua, mas ela foi abusada pelos homens, que a usaram sem responsabilidade social nem afetiva. Essa é uma discussão grande, porque, de fato, a gente sabe que em muitos lugares existe a exploração sexual, não é novidade para ninguém, a gente não tem menor de idade aqui, então até dá para falar mais abertamente. Mas isso é uma coisa. Muitas mulheres eu vejo em contextos de mais fragilidade social que elas acabam se prostituindo por uma questão de sobrevivência, né? Em contextos que a mulher não tem, por exemplo, direito de trabalhar ou outras condições. Eu não sei se era o caso lá, né, nessa época de Jesus, mas eu sei, por exemplo, que as mulheres que não tinham maridos, elas eram cuidadas pelos homens, porque os homens podiam trabalhar. E se elas não tinham pai, não tinham marido, elas estavam à mercê das caridades dos outros, né, ou da prostituição. Me engano ou faz sentido isso que eu estou falando, Léo? Eu acho que eu acho que faz sentido, sim, porque quando eu falei, né, da Marta e da Maria, o que Jesus veio fazer foi o seguinte: vocês deixam as mulheres a sorte delas. Sim. Porque tudo que ele foi fazendo ao longo da história com as mulheres, elas não foram enxergadas. Né? Eu gosto da Débora, por exemplo, que a Débora era juíza, era profetisa, ela tinha toda essa questão, mas a única versão ali da Bíblia que está escrito, aquela que era a mulher de Lapidope. Tipo assim, ela tem marido. Ela tem marido. Mas eu hoje queria falar um pouco menos dessas mulheres, apesar de que tem umas mulheres aqui na nossa lista que são mulheres muito, eu vou chamar elas de quadradinhas, mas isso não é ruim, né? São mulheres enquadradas no paradigma. Então, a gente fala de Raabe e Ruth, que são muito fora, né? Mas Muito aí eu separei, fora. é muito fora, né? Aí eu separei Ana e Isabel, e claro, Maria, a mãe de Jesus, apesar de que Maria, a mãe de Jesus, ela era como qualquer outra mulher naquela época, uma adolescente, né? Então hoje a gente imagina, né, uma mulher, uma moça de uns 20 e poucos anos, mas ela era uma adolescente, tendo a notícia de que ia ficar grávida, deve ser uma coisa, né? Não sei nem se ela entendeu o que estava acontecendo ali no primeiro momento. E depois, claro, ela entende e se submete, tudo bem, confia. É um exemplo, né? Mas acho que a gente já fala tanto de Maria, mãe de Jesus, fala um pouco de Isabel, que é a prima, né? Que é a mãe de João Batista. E eu acho que é interessante porque a Mica está falando aqui algumas coisas interessantes. Jesus veio para trazer dignidade.
A samaritana, sim, com certeza. A própria Maria, que foi ostricizada. Eu não conheço essa palavra. O que isso significa? Léo, me ajuda. É bem português aí, não sei te dizer. Pede para Também a Maria do Carmo que ela te Mica, me diz aí. ajuda aí, traduz, que eu não conheço essa palavra. Mas sim, as mulheres elas são deixadas de lado, elas são relegadas a um canto, né? A gente começou falando de Marta e Maria, e aí Maria, no caso, nesse caso, a irmã de lá. Ah, rejeitada, obrigada. Pronto, obrigada pela tradução. Ok, rejeitada. Sim, a própria Maria, irmã de Lázaro, quando ela tem aquela atitude ousada de estar diante de Jesus, né? Afastadas, Léo, obrigada, boa. Ela tem uma ousadia, né? Porque na realidade ela não podia estar ali, as mulheres não podiam estar junto com os homens para estudar, para ouvir a palavra, para adorar. Elas tinham um canto que era próprio delas, não é isso? Eles tinham o pátio das mulheres, né? E como a gente brinca, as mulheres aí no Portugal, a gente fala são mais que as mães, né? Imagina aquela mulherada toda junta, né? Todo mundo junto, mas assim, não tem como você olhar a Bíblia sem olhar a mulher. Não tem como. Sim. Tem muita coisa que é muito feminino e elas precisam estar lá. Ah, nós estamos falando sendo mulheres, mas o que eu costumo dizer sempre é que nós não somos melhores, Não, nós somos diferentes. sim. E essas diferenças é que nos compete falar delas. Porque, assim, nós somos úteis, não só porque podemos dar à luz, porque, assim, o mundo só tem mulheres, né? Os homens só nascem através da mulher. Então, a necessidade de ter essas mulheres, não apenas como um objeto, mas como alguém que tem voz, tem presença, é amada, sabe amar, um ser humano mesmo, né? É a E eu própria. creio que a Bíblia Pode falar, e eu desculpa. creio que a Bíblia traz essa valorização que a gente está falando, né? Desde esse Velho Testamento, né, do Antigo Testamento, desde essa Raabe, no meu ponto de vista, é uma extrema valorização. Ninguém ia ousar escolher uma prostituta, mas a É, prostituta podia fazer esse trabalho. sim, Então, peraí, ela foi escolhida porque ela podia fazer o trabalho, ou ela foi escolhida por ela ser uma prostituta? Não, ela foi escolhida porque o coração dela. Porque exatamente. eu todas essas mulheres, a Rabi, a Ruth que a gente falou, já deu para ver desde o começo o coração dela, com a Sim, escolha que ela fez. Porque era tipo assim, você vai para lá, você é minha sogra, você não tem mais filhos, você vai morrer, eu morro junto. Você não vai ter comida, eu também não tenho junto. Então, assim, eu creio que Deus olha para nós não com o que nos aconteceu, mas com o coração aberto e predisposto a dizer qual é a minha missão aqui na Terra. tem uma mulher Sabe, não que eu acho importa. que, desculpa, tem uma mulher que eu acho que confirma isso que você está falando, que também surpreende Jesus, ou pelo menos essa é a impressão que eu tenho quando eu vejo a passagem, que é aquela mulher que chega para Jesus e pede para ser curada, pede um milagre de Jesus, e Jesus olha para ela e fala assim, mas eu vim para os judeus, né? Aí ela fala, insiste, aí ele fala, então, mas eu não posso dar, né, para os cachorros a comida que é dos filhos. E ela fala, não, mas os cachorros se alimentam das migalhas. Tipo assim, tá bom, eu entendi, mas me deixa fazer parte, né? E aí ele fala, ele menciona o quanto aquela postura, aquele desejo, aquela disposição, aquela fé toca a vida dele, né? Eu não lembro, aquela mulher era o que? Era samaritana, ela era moabita, ela era o quê? Cananeia, Aquela muito mulher obrigada, cananeia. Cananeia, exatamente. Na verdade, você sabe que ela sempre me impressionou. Nunca escrevi sobre ela, mas eu não gostava da resposta de Jesus. Eu não gostava de ouvir Jesus dizendo que as migalhas, e ela falou, eu como das migalhas. Até que eu fui entender, cananeu é filho de cão. Pronto. Pois é, e ela sabia a posição dela. Ela sabia que são os descendentes, quer dizer,
os largados para o lado, né? Porque ele tinha a testa, porque foi o filho de Noé. Uhum. Então, assim, o cananeu, o filho do cão, ela sabia quem ela era. Mas ela Sim. falou assim: mesmo assim, eu não abro mão. Você pode ajudar a minha filha. E aquela predisposição interna, eu estou falando de novo a mesma coisa, né? O coração. É, Que coração é esse? é Não isso. importa que você me pise, não me importa que você me chame de filho de cão, sabe? Mas o meu coração está aqui pronto porque eu Mas sei que tu tens. olha que Como... interessante, ela reconheceu quem ela era, né? E aí, Ana, por exemplo, voltando para Ana, quando a gente fala do milagre dela, Ana recebe um milagre quando ela reconhece que ela não pode, né? Quando ela vai lá e chora e fala, cara, eu cheguei no meu limite, eu não tenho mais o que fazer. Como Ruth também que assume que Ruth assume uma nova postura, né? Ela passa a assumir aquela nacionalidade, né, do novo da nova família, mas Raabe, Identidade, né? identidade, isso, obrigada, identidade. A Raabe, ela não esconde quem ela é, mas ela não escondendo quem ela é, toma uma postura de coragem e fala, não, 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 peraí, vamos fazer a coisa certa, né? Então, acho que todas essas, elas demonstram dentro das escolhas delas que Deus não rejeita, que Deus ama, e que às vezes é só a nossa escolha que nos afasta ou nos impede de ter um relacionamento mais próximo ou de ter alguma intimidade com Deus, né? Porque o amor de Deus está disponível. O que você acha disso? Porque, e Maria, Eu concordo. que se joga lá para escutar Jesus. Eu acho e concordo plenamente pelo seguinte. Como psicóloga, eu preciso falar isso, né? Na verdade, é uma viagem interna ao coração. Mesmo quando eu atendo algumas mulheres tremendamente amarguradas, a minha pergunta é: você já olhou o seu coração? Tem resposta lá dentro. Porque a dor delas foi olhada do coração de Deus para o coração delas. Sim. Deus ama os corações. E ele veio por causa da angústia que tinha no coração. Algumas delas você percebe, tipo assim, eu não tenho nada a perder. Eu já perdi tudo que eu tinha. Já não Então eu tenho tô mais indo. nada. Já não tenho mais nada. Maria, não tem nada a perder. Maria vai e fala o seguinte, que eu amo isso de Maria, quando ela fala, guardava todas essas coisas no coração. Entende? Eu vou guardar aqui dentro, eu vou deixar aqui guardadinho, não sei o que vai acontecer comigo, mas eu vou guardar no coração. Então, eu entendo que Deus ama a todos que abrem o coração. Porque Como o coração é a única coisa que está na sua mão para você dar ou fechar. a Mica tá falando Porque o que aqui, te aconteceu, Deus busca os que adoram o Espírito em verdade, né? E tá dentro daquilo que você tá falando. Desculpa, pode continuar. porque mesmo nessa Deus busca os que adoram em espírito e em verdade, aquele diálogo insano da samaritana, eu acho aquele diálogo insano, conversa de doido, né? Completamente doido. Jesus chega e fala, eu preciso passar nesse lugar aí, peraí. Era necessário passar por Samaria. Chega lá, pede de beber água. Aí ela vem e fala, mas peraí, vamos combinar, você é maior do que o meu pai Jacó, que deu poço. Aí ela traz e diz, eu tenho pai, eu não sou ninguém, não vem aqui ficar pedindo para mim. E você é judeu, você não pode falar comigo. Aí Jesus responde assim, quando você fala, peraí, Jesus, em vez de responder, não, peraí, vamos conversar. Olha, eu tenho uma água melhor, tá? Que não é essa. É uma água Se viva. você Aí ela vem e fala, soubesse, você que estava peraí, pedindo para mim, né? exatamente. Aí ela vai e fala assim, mas peraí, você tem água viva, eu já não quero mais a minha, eu quero a tua. Peraí, vamos combinar. E aquela conversa de louco, que fica um para um lado, outro para o outro, e Jesus fala assim, ok, vamos tocar seu coração, porque a gente não dá para virar isso aqui. Vai chamar teu marido. E aí Pronto. começa o desenrolar. E quando começa o desenrolar, o que para mim a chave da samaritana é essa. Ela diz que tem um pai, que é o pai Jacó que deu o poço. Jesus apresenta ao pai Deus e muda a conexão. Sim, Troca o pai do pai físico para o pai biológico para o DNA sim, espiritual. Porque é essa a sacada da história, sabe? sim. O DNA espiritual, ela se converte, vai lá,
fala para uma cidade inteira, e você não tem nada escrito dizendo assim, ela voltou para o primeiro marido? Não sei. Voltou para o segundo? Tenho a mínima ideia. O que ela fez com a vida dela? Não Não nos se sabe, interessa. mas não faz diferença, exatamente. Aí A a pastora diferença é Ana. que... Vai, pode falar, desculpa. Fala, fala, fala. Não, só Alguém ia falou dizer que alguma a coisa? pastora Ana colocou aqui que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, né? E foi isso que aconteceu com a samaritana, né? Quando ela abre, né? Quando Jesus toca ali naquele botãozinho que abre o coração da samaritana, né? Traz o seu marido. Ah, não tem o marido? Aí naquele momento ela se abre, ela fica vulnerável e ali aquela fraqueza pode entrar ali e o poder de Deus entra e transforma a vida, não só dela, mas da cidade, né? Aliás, você falou uma palavra de fraqueza, mas eu li um livro que foi sugestão tua, da vulnerabilidade, Uhum. e aonde, exatamente, é escrito por uma mulher, né, da Harvard, e eu comecei a ver a vulnerabilidade de outra forma, depois que eu li o livro. Eu comecei a ver a vulnerabilidade como lugar que Deus toca. É, Porque, afinal de contas, enquanto a gente se arma, ele não consegue tocar porque a gente acha que pode. Mas quando a gente percebe que a gente é vulnerável e a gente realmente não tem aonde ir, aí ele toca e o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Acho isso fantástico. é sensacional. É quando. E aí me lembra de uma. E aí eu vou falar uma coisa que pode ser que esteja completamente errada. Então, se eu estiver errada, por favor, fala que está fora de contexto, me corrige. Eu tenho mesmo dúvidas sobre isso. Mas tem um trecho que fala que Jesus está à porta e bate, né? E se você abrir, então ele vai, entra e ceia com você. E me dá a sensação de que é justamente isso. Quando você se deixa vulnerável, é quando você abre, e aí sim ele entra, né? Aquela coisa de Deus não invadir, de Jesus não invadir, né? Então existe um convite, mas existe uma espera, né, de respeito, e se você disser sim, então ele vai, se você disser não, então ele 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 não. ele fica, né? Ele deixa a coisa seguir. Eu acho que, bom, isso é uma outra longa história sobre livre-arbítrio, enfim. Então é bem complicado, eu acho, mas vamos voltar aqui para as mulheres da Bíblia, que eu quero falar de mais algumas aqui rapidinho. De que você quer falar Eu quero mais? falar de três que são missionárias, e aí uma delas, bom, duas delas são Lloyd e Eunice, que são vó e mãe de Timóteo, e eu considero elas missionárias, porque apesar delas não serem missionárias na definição tradicional, elas são a base da fé daquele moço que é o braço direito de Paulo, né? Então elas, dentro daquilo que cabia a elas, né? Elas não foram atrás de grandes discursos, de grandes participações, de grandes revoluções, mas dentro daquilo que as cabia, elas cumpriram o papel de. Não estou dizendo que a mulher não pode ser o que quiser, não é isso, tá? Não vou entrar nesse mérito, mas naquele contexto, esse era o papel delas, e dentro do papel delas, elas cumpriram a função delas, que era passar a tradição e passar a fé, tanto que Timóteo, né, tem essa base muito elogiada por Paulo, que era um cara extremamente conhecedor da palavra, né, a despeito de qualquer problema que ele tivesse de ajuste ou de orgulho ou de cegueira antes de conhecer Jesus, mas era um cara muito conhecedor da lei. E ele elogia, né, o conhecimento, a formação e a fé de Timóteo justamente por causa de Lloyd e Eunice. Certo? Eu eu escrevi ontem, aliás, no próximo livro tem isso, porque eu estou falando de questões geracionais e de Boa. legalidades geracionais, e eu coloco a Lloyd e a Eunice nessa questão, porque o pai de Timóteo era grego, e a Tá. Bíblia fala muito pouco disso. E elas eram umas judias cristãs, Hum, as novas cristãs tá. daquela época, né? E é interessante que a menção é avó e filha. Sim, Então você vê uma menção geracional. sim. E essa função que em Deuteronômio fala muito da questão da mulher influenciar o filho.
ele diz assim, encuca as palavras na cabeça. Essa palavra sim, encuca é tipo assim, você está dando de mamar, vai falando a palavra. Você está andando no dia a dia, e essa função é uma função feminina. sim, que é da Essa educação, função, né? Da formação da... exatamente. Então, assim, você não vê esse pai grego, a gente não sabe quem é, mas você vê essa função geracional que provavelmente a avó passou para a mãe, e a mãe, por sua vez, passou para o Pro menino, Timotinho, é. que estava lá. Assim, essa função feminina demais, que eu estava pesquisando algumas coisas, inclusive até para escrever no olhar da Bíblia, não só no olhar sistêmico, e me saltou essa vó. Eu falei, uau, que vó, que vó. Porque ela fez isso passar. A gente não sabe se podiam falar abertamente ou não, Sim. mas a continuidade vai aí. A Maria do Carmo está dizendo assim, não se vê o pai grego. Pois é, talvez a gente não precisava do pai grego. Eu acho que tem uma coisa também que, assim, a Bíblia, ela é muito interessante, eu acho, pelo menos nesse aspecto, porque a gente vê na Bíblia não todos os detalhes de tudo, mas aquilo que é marcante em cada história. Então, eu acho que até esse Perfeito. pai podia existir, podia ser um pai presente, mas em relação à fé, ele não fez diferença, porque ele não era a base da fé. Então, ele não é falado. Como a Bíblia, essa é a minha visão, tá? Como a Bíblia é um guia da fé, principalmente, tem princípios, tem valores, tem muitas coisas, mas é uma base da fé, ele vai, é um relato que vai priorizar a relevância em relação à fé. Eu acho que é por isso que esse pai grego nem é tão mencionado, né? Como outros, por exemplo, Lázaro mesmo, né? Que a gente falou, o Lázaro, irmão de Marta e Maria. Ele só é falado porque ele morre, mas assim, essa é a função dele. E ele era amigo de Ele Jesus, é né? amigo de Jesus, mas ninguém fala que ele era incrível, que ele era maravilhoso, que ele falava muito, que ele tinha... Não, ele só tinha duas funções ali, três, na verdade, ele tinha duas irmãs, ele morre e ressuscita, quer dizer, ele foi vítima, né, de um milagre de Jesus, e ele era amigo de Jesus. Mas ele, como personagem, não traz grandes ensinamentos, não tem grandes... Né, ele é mencionado por causa do que aconteceu com ele. Então, assim, eu acho que a Bíblia acaba se limitando ao que é relevante nesse aspecto, né? Tanto que, e aí é engraçado falar da outra que eu ia dizer, né? Que eu falei de Lloyd Eunice, e aí tem Priscila e Áquila. E é curioso que eles não falam de Áquila e Priscila. Falam Falam de Priscila e de Áquila. Priscila e Áquila. É. Yeah, Que são apoiadores de Paulo em verdade. Roma, né? E acolhiam não só Paulo, mas a população que, né, o pessoal que Paulo e os novos apóstolos, discípulos pregavam, os novos cristãos pregavam, então Priscila e Áquila eram responsáveis por cuidar daquela base cristã, que inclusive era perseguida, né, na cidade de Roma, e eles fazem um trabalho relevante, tanto que aparece na Bíblia. Aliás, eu assisti um filme, eu não vou saber dizer o nome, mas era tipo uma biografia de Paulo, interessantíssima, e aparece Priscila e Áquila. E Priscila Olha, fala, né? Áquila não. Mas Priscila fala, porque era a Priscila quem organizava, dá a entender que era a Priscila quem, nesse aspecto, levava a coisa adiante. Então, também muito interessante, né? Porque acaba que Jesus, ou aqueles que tiveram então, Mica, pois é, mas aí a gente vai, ela está falando da sunamita, né, que alimentou o Eliseu, mas eu não quero ficar no Velho Testamento. sim, sim, Por isso que eu não peguei sim, essas sim. mulheres do Velho Testamento, eu A peguei gente, mulheres a que gente pode... tiveram ligação com Jesus, né? Essas mulheres do Velho Testamento tem várias, eu poderia falar de Esther, por exemplo, né? A gente poderia falar, nossa, tem tanta mulher que tem tanta coisa boa para falar, ou tanta coisa curiosa, pelo menos, para falar, né? Mas eu não é que eu excluí, eu escolhi falar das mulheres do Novo Testamento. A última mulher que eu queria falar, que era a mulher bônus, né? Sim, a mulher Raabe é do Velho Testamento, mas ela está na genealogia de Jesus. Meu critério foi Exatamente. escolher Sim, mulheres é que a tivessem ligação liderança. direta com Jesus. Por isso que Raabe e Ruth, embora estejam no Velho Testamento, assim como Ana, elas estão nessa conversa.
porque Ana, embora não tenha ligação com Jesus, ela é mãe de Samuel, que foi quem ungiu o rei Davi, que está na genealogia de Jesus. Tem um pouco de dificuldade com essa palavra. O Reginaldo tá dando oi, viu, Genealogia. Léo? Então, Oi, Reginaldo, aproveitando. tudo bom? Gente, são as palavras que eu desaprendi a falar em português. Mas, e claro, de novo, tem milhares de mulheres, e aí a gente até, saindo desse contexto, saindo um pouco da Bíblia, a gente até poderia falar de mulheres atuais. Eu vou jogar aqui uma pimenta, que a gente até combinou de falar na outra live e não falou, mas tem a Joyce Meyer, né? E que é uma grande pregadora dessa geração, e é uma mulher divorciada, né? Recasada, mas divorciada, Sim, né? Que foi abusada pelo pai, que teve um casamento abusivo. Na verdade, porque ela era abusada pelo pai, ela casou meio que com o primeiro que apareceu, claro, né? claro. Para sair daquele contexto, e aí teve uma história terrível, e aí foi abandonada pelo marido, pelo que eu entendi, ela até, que eu me lembro, ela foi abandonada logo quando o primeiro filho nasceu, assim, que o filho chama Dave, e ele era muito pequeno e o pai do Dave desapareceu. Depois de fazer várias coisas que não foram legais, ele foi embora. E curiosamente, ela se casa depois, sendo mãe solteira, divorciada, né, na verdade, ela se casa com o Dave, que é o marido dela, com quem ela está Não, casada há 250.414 anos, e que é com quem ela tem o ministério até hoje, né? E que mas então, eu é, queria trazer uma colocação aqui, incluindo a Joyce, né, a Joyce Meyer, porque assim, a gente às vezes ouve pregações, inclusive na igreja, tipo, seja como Maria, seja como não sei quem, e pega os personagens e nos colocamos para que a gente seja como ela. Mas eu acho que esses personagens bíblicos, eles estão ali por causa do propósito. sim, Todos eles. Porque assim, aonde está a nossa dor, ou aonde a gente resolveu as nossas questões mais íntimas e internas, foi isso que nos trouxe a nossa razão de vida, ou de missão de vida aqui onde a gente está. sim. Então, quando você vê assim, a Raabe, não importa que ela tenha sido prostituta, mas o que importa é que ela estava dentro do propósito. Ela tomou A uma Ruth, decisão de se botar ali, né? exatamente. A Ruth não importa que ela foi estrangeira, mas ela estava dentro do propósito. A Joyce não importa que ela teve os perrengues que ela teve, mas ela estava dentro do propósito de restauração. Quantas mulheres não leram o livro dela Eu, ao invés por de exemplo, cinzas? Acho que é uma coisa que você leu, li né? vários, eu Pois li é. vários. Sim, mas esse, esqueci o nome do livro, eu não sei o que, ao invés de cinza, rosa ao invés de cinza, uma coisa qualquer assim, que é o livro Vou onde te ela falar conta toda a já. Eu história tô aqui dela. com. Eu já vou te Tá, e falar porque aí, eu vou procurar aqui. Hoje eu deixei o computador aqui para fazer beleza em vez de cinzas. beleza em vez de cinzas, exatamente. Por que que ela escreve exatamente isso? Porque assim, a gente ouve a história dela, que é uma coisa que é muito feminina, isso que eu vou falar. Que eu sempre brinco com essa história, porque uma das vezes. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver aí, mas você vai entender o que eu quero falar. Às vezes a gente está comendo um bolo de chocolate, que é uma delícia o bolo de chocolate, Eu não e gosto. você divide com as Vai. amigas, e chega alguém lá e fala assim: Nossa, eu conheço um bolo de laranja muito bom. Eu falei: Peraí, você está comendo o meu bolo de chocolate que eu vi. Pelo amor de Deus, dá para dizer que o meu bolo de chocolate é bom? Eu já cheguei a fazer isso. Eu fiz um bolo e tinha pessoas comendo, aí a outra pessoa começou a elogiar o bolo do fulano de tal, eu peguei o pires e tirei. Eu falei: O que você está tirando? Vai comer o do fulano de tal e não come. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso olhar. Minha sobrinha entrou ali, Ana Rita Eu vi Batalha, que bom Batalha, eu ver. falei, opa, Batalha eu conheço. Pois é, minha sobrinha. Esse nome eu conheço. E o que eu quero dizer isso? A gente olha para uma Raabe, não é que eu vou ser prostituta, mas eu entendi o propósito que Claro. está por trás. Eu acho que a Bíblia é muito enigmática quanto a isso. Eu olho para uma Ruth, eu falei, eu me identifico pelo fato de ser estrangeira, mas quando eu vou olhar, peraí, ela estava na hora certa, no lugar certo, dentro do propósito certo, é isso que eu vou fazer. Eu olho para uma Maria, que realmente naquela época, ser a mãe de Jesus não era a coisa mais fácil. Hoje a gente conta a história, mas ela viveu a história.
E o sim, fato dela ter vivido a história, ela estava no lugar certo, na hora certa. E essas mulheres nos inspiram. Você falou de Priscila e Áquila. Você vê um contexto de um casal, mas a Priscila estava lá, talvez com toda uma predisposição da vida dela, que a gente não sim. sabe, de ser a tal da missionária, de ir. Porque a gente precisa entender que cada um nasceu na família certa, no lugar certo, com as dores certas, para poder ali fazer o que quer. E eu acho que isso é um sentido de realização e completude tão grande, porque Quando a a gente gente assume, entendeu. né? Quando a gente assume quem a gente é e o que a Sempre gente nasceu para assume. ser, né? Perfeitamente. Isso faz toda a diferença. Sim. Porque esse encontro com Deus, encontro com Jesus, encontro com o Espírito Santo, encontro com aquilo que te conectou. Uau, eu não sei para quê, mas eu sou uma mulher. Ainda bem que eu sou uma mulher. Se eu sou uma mulher, eu preciso saber. E aí é aquele contexto todo, né? Que a gente precisa entender onde está, como está, o que, que vai fazer, o que, que deixa de fazer. E essas mulheres inspiram. Essas mulheres nos inspiram. Pois é. Você olha para elas e você vai falar assim: meu, eu quero me encontrar. Não é eu quero ser como Ana, eu quero me encontrar. Eu posso até gostar de dança, eu quero ser como Miriam. Não, eu quero me encontrar. Qual é a minha Eu quero parte nesse ser negócio? eu, né? Deus me fez Isso assim faz por todo uma sentido. razão, né? É uma bobagem que eu vou Tá? dizer, mas eu tô olhando aqui, quando a gente faz a live, a gente se olha, né? E meu cabelo é enroladinho. Quem vê agora vê que meu cabelo é enroladinho, né? Aham. E por muitos anos eu alisei o cabelo. Nossa, coisa mais fútil, você vai falar de alisar cabelo, né? E não é, né? Que alisar cabelo pode ser uma coisa, pode ser considerado uma coisa fútil, tá? Eu não tenho nada contra, alisei por trocentos mil anos o cabelo. Gente, nenhuma crítica, tá? Não é isso, é nenhum tratamento estético, não é isso Não, não. eu ali, mas Mas, assim, não vai ficar crespo, não, porque eu não quero. não, tá tudo certo, não, e tá tudo certo, né? Mas eu tô falando de cabelo É o especificamente meu porque, bolo de assim, laranja da licença que eu gosto do meu. seja livre, bolo de laranja eu super apoio, chocolate eu não como, mas laranja é comigo mesmo. Mas eu tô, brincadeiras à parte, né? Eu tô falando isso porque assim, quando a gente reconhece aquilo que a gente é, né, de fábrica, vamos chamar assim, mesmo que a gente tenha que fazer uma Isso. melhoria, fica muito mais fácil, porque a gente sabe o que a gente é de fábrica, né? A gente vai voltar para a história do software, da atualização do software, mas é verdade, a gente precisa saber, né, em que contexto a gente nasceu, quem a gente é, quais são as coisas que Deus plantou em nós, né? E reconhecer mesmo. Claro, até reconhecer, olha, isso aqui que o senhor plantou, eu não tenho condição de cuidar, me ensina a cuidar, né? E aí eu não estou mais falando de cabelo, estou falando, né, de outras coisas, mas, né, por exemplo, eu por muito tempo ouvi, e provavelmente isso é verdade até agora, que eu falo muito, né? E isso por muito tempo me magoou muito. Primeiro eu não achava que era verdade. Depois eu entendi que era verdade mesmo, né? Mas eu ficava super sem graça, eu ficava com vergonha e tal, e eu morria de vergonha, né? E isso me travou de várias formas, né? E quando eu comecei a entender que, cara, essa sou eu, ué, vai fazer o quê, né? Claro, eu tenho que aprender a utilizar aquilo que eu sou, né? Aquilo que Deus me deu, aquilo que eu A tenho. internet está Não cortando. é que porque eu sou assim, então eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, você vai ter que me engolir. Para, não é assim. Mas se Deus me fez assim, tem um motivo. É por isso que agora eu faço live, gente. Não, tô brincando, não é só por isso, não. Mas brincadeiras à parte, isso ajuda a fazer live, por exemplo, né? Agora que eu faço vídeo Sim. com mais frequência e tal, o fato de me assumir comunicadora me ajuda a comunicar. Eu parei de ter vergonha, eu comecei a assumir quem eu sou. Então tá dentro disso que você falou, não, cada um tem um papel dentro dessa história, dentro dessa geração, dentro desse contexto. Qual é o seu papel, né? Posso falar da mulher? A Lúcia tá falando, eu amo os meus cabelos, não sou eu com eles lisos. É verdade. A Lúcia tem cabelo bem enroladinho, assim, até mais enroladinho que o meu grandão, assim. A Lúcia eu conheço só virtual, né? Mas eu vejo ela com aquele cabelão todo chique e enrolado, né? E é a Lucy mesmo, se ela alisar o cabelo, vai ser esquisitíssimo.
E cada um valorizando aquilo que tem de melhor, né? Não só cabelo, mas cabelo também. A mulher bônus aqui, que a gente não falou e que eu queria trazer para a discussão até para encerrar, é uma mulher que não tem relação com Jesus, e essa é a única exceção. Mas para mim ela é uma mulher símbolo na Bíblia. Não necessariamente pelas coisas certas, tá? Mas existiu uma mulher no Velho Testamento chamada Gomer. E ela, para mim, por que eu acho que ela é um símbolo? Porque, para mim, ela é a prova maior da redenção, da insistência, da persistência e de que o amor de Deus, ele supera tudo. O que você acha disso? Me fala do contexto dela, que eu estou tentando Gomer, entender o eu contexto. vou pegar aqui qual é a Gomer, esposa de Oséias, talvez? Vamos ver. Exatamente. Gomer foi uma filha de Diblaim, eu não sei quem é Diblaim, e ela foi esposa de Oséias. E Gomer, ela traía Oséias o tempo todo. Tá, Então, ok. ela era Eu adúltera. volto de novo. Vai. Eu volto de novo à simbologia. Exato. Ela só está, exatamente, ela só está aí por conta de uma simbologia para dizer que por mais que você me traia, eu te amo. E eu Exatamente. não vou te deixar. Eu não vou desistir de Porque assim, você. É isso. exatamente. Agora, isso não quer dizer que é a característica que a gente tem que dizer. Agora sai a mulherada traindo e Não, o cara tem que continuar não. amando. Porque ele Nem está. vice-versa, Deus, né? Nem com vice-versa. O cara certeza. sai traindo, eu ia aceitar tudo também. Isso é polêmica, olha lá o que você trouxe, né? Mas assim, é uma questão de a simbologia que está por trás disso. Continuamos de novo com a mesma pauta. É por causa do Sim, amor. Porque você sim. coloca Deus com amor, tudo bem, você pode fazer tudo errado. Gente, eu acho muito pertinente trazer isso, pelo fato das vezes as pessoas dizerem assim, mas as pessoas não querem nada com Deus. Mas o problema é que Deus quer tudo com a Alguma gente. coisa com a gente, exatamente. Deus quer tudo conosco. Exatamente. Porque assim, primeiro, nenhum de nós está aqui porque veio passar férias. Só o fato de você ter uma impressão digital que é única, que é tua, que Deus sabe, ele te encontra. Ele te encontra. Então, assim, se você entender que eu fui a divorciada, estou no sexto marido, como a nossa querida samaritana, eu encontro ela. Se Sim. você achar que você é Gomer, que você está aí toda traída, que você é uma mulher sem juízo, que não sei o quê, eu te encontro também. Bom, E eu vou continuar perseverando, porque eu não vou largar a mão de sim. você. E esse amor me constrange, você sabe? É Esse isso. amor me constrange, porque ele faz com que a gente crie, até a tal da resiliência, que a gente usa muito, é a capacidade que a gente tem de passar pelas circunstâncias e não é todo mundo que recebe do jeito que recebeu. Cada um recebe da maneira que tenha estruturas para isso. Essa eu acho que é a sacada legal de Deus. Porque assim, aquela mulher que eu volto de novo porque você trouxe ela, né, a prostituta, tinha estruturas para fazer tudo o que era preciso naquele Sim, momento. sim, A sim. última moabita, aquela estrangeira, tinha estrutura de ir para lá, de pegar as coisas no chão, de passar fome se fosse preciso. Porque assim, quando você fala, mas eu não consigo, tudo bem, mas o que você consegue? Porque você vai encontrar o que você consegue. Uma Gomer, né? Eu acho que o nome é apenas hipotético, acho eu. Porque tá ali, podia ser uma Fernanda, uma Mela, uma coisa qualquer, no nome dessa mulher, porque o que Olha, significa aí eu não sei o que quer dizer Gomer, eu vou significa pesquisar Gomer. aqui. Porque eu sou cheia dos nomes, né? Não, não, é porque inclusive na Bíblia a gente sabe que os nomes eles têm muito significado, né? Completamente. Gomer, peraí, Gomer. Ah, tá aqui.
Não sei se diz o que é Gomer. Eu sei Não sei. que os filhos também têm nomes desastrosos, mas vamos lá, Gomer. Sim, porque ela era todo esse contexto de ser realmente aquela que qualquer pessoa a repudiaria. Gomer significa perfeito, completo e acabado. Uau! Então a gente não vale nada, só Deus que pode. Pois é, Gomer significa perfeito, completo e acabado, mas ela é um símbolo, e aí eu estava lendo sobre a história de Oséias, né? Porque é isso, a história de Oséias. Oséias é um profeta, Gomer é a esposa dele, tem 3 filhos, e ela trai sistematicamente Oséias. Oséias continua perdoando. Num dado momento, Gomer foge e vai se prostituir. E aí, mas Oséias não desiste de Gomer. E aí, num dado momento, já muitos anos depois, que ela enlouquecida já se prostituiu, ele passando por um mercado, ele vê Gomer num mercado sendo vendida como escrava. E ele compra Gomer, mesmo depois de tudo isso. E o significado, né, a simbologia que está ali é a relação de Deus com o povo de Israel. Né? Deus sendo É, Oséias e Gomer sendo o povo de Israel. Agora, interessante que é isso, né? É perfeito, completo, acabado. Mas mesmo assim, é, é né? É muito interessante, porque assim, eu estava pensando em todo o contexto biológico, todo o contexto hormonal feminino, porque isso é característica nossa. Algumas pessoas têm perguntado aí dos homens, e por que vocês não falam dos homens, aqui não sei o quê. Eu não sou homem, não me colocaria no lugar de um homem. Sim, Eu também sei que ele tem muitas questões que precisavam de ser resolvido, falado, dito, e eu ouço mais homens falando sobre mulheres do que mulheres falando sobre mulheres, porque assim, eu entendo que essa história das fases, né, eu sempre brinco com isso, que nós somos de fases como a lua, né, uma hora tá cheia, uma hora tá... Porque assim, nós somos realmente essas mulheres de fases, sim. e se a gente não consegue entender que isso foi nos dado porque nós somos assim, se nós não conseguimos aceitar a nossa identidade feminina, a gente Não, toma o cara. lugar do homem, Sim, a gente sim, muda sim, de lugar. sim. O nosso problema hoje, né? Eu escrevo para mulheres, eu trabalho com mulheres, eu atendo mulheres, de vez em quando peço para falar com os maridos, quando é muito legal isso. Quero falar com seu marido sem você, né? E a gente acaba falando só para eu entender o outro lado dessa mulher, porque ele é marido dessa mulher, não é meu. Então, assim, como é Sim, dessa mulher, ele tem um olhar para as questões que a gente está trabalhando. E eu preciso ouvir isso. Por sim, quê? Porque eu volto, né, que eu tinha falado do arquétipo da Eva, que eu gostaria de falar, porque a gente foi tirado da costela. O fato de você ser tirado de lá é que você tem uma completude diferente. Ele vai ter que te aturar, seja lá como for, por causa daquela questão de tô lá em cima, tô lá embaixo, hoje estou bem. E hoje estou bem, amanhã não estou bem. E olha, temos pena, é assim que eu sou, é minha constituição. sim. E por isso que eu acho que Deus ama as mulheres de uma maneira assim impressionante. Porque ele falou, não, eu preciso dessa mulher aqui, ela vai estar disposta. Essa sensibilidade feminina, entende? Quando a gente fala mesmo do profético, a gente vê que quando Jesus nasceu, estava lá a Ana, a profetisa, né? Porque ela sabia que ele vai chegar uma hora, pronto, agora eu já posso morrer. Estava ela e Simeão, né? Mas ela falou, eu já posso morrer. Você vê no Velho Testamento, vamos buscar a Débora, a profetisa, porque a sensibilidade. Sim, Porque quando a gente fala de coisas subjetivas, elas não são físicas. E a mulher tem essa sensibilidade. Por que a gente vai ter que igualar o homem? Graças a Deus que a gente tem. A gente consegue se aperceber disso. Coisas que às vezes os outros não percebem, a gente percebe. Hoje já está muito explicado cientificamente o tal do sexto sentido. Tá o campo coloso aqui, lado direito, lado esquerdo do cérebro. De algum lugar ele vai ter que colocar. Não, a gente não levanta uma bandeira de feminismo, nem de eu não quero feminista. entrar, então, eu não quero entrar nesse mérito por uma razão.
Nem precisa. Não, não, mas eu vou dizer porque eu aprendi recentemente uma coisa diferente, que me surpreendeu. No contexto da igreja, quando a gente fala feminismo, a gente está falando de uma coisa, eu entendi assim, tá? Feminismo de um lado, machismo do outro, e no meio tinha uma coisa equilibrada. Então eu entendia que quando a gente falava de feminismo, a gente estava falando do extremo, né? Como machismo, a gente estava falando do extremo. Dependendo de com quem você estiver conversando, feminismo é encarado como o contraponto do machismo, mas é encarado como meio termo. Então é só para a gente ajustar a terminologia, né? Para dizer assim, a gente não está fazendo apologia a absolutamente nada, tá? É só para. Nós somos mulheres. Nós É estamos isso. falando de mulher. Eu tô só E esclarecendo mulheres. porque, sim, a gente teve uma outra live, por exemplo, em que a gente tinha pessoas que não estão habituadas com certas terminologias, aí eu fui só esclarecendo para evitar mal entendido mesmo, né? De novo, a gente não está levantando bandeira de absolutamente nada. A questão é, somos femininas, somos mulheres. E dentro disso, qual é a constituição que Deus deu para a mulher? Não tem a ver necessariamente, pelo que eu estou entendendo aqui, me corrija se você tiver se eu estiver errada, necessariamente com papel social, embora isso acabe esbarrando no papel social também. Mas não é uma questão de limitar, é que nós temos constituições diferentes. Nem melhores nem piores, mas diferentes. E por isso assumimos papéis diferentes, né? De novo, nem melhor nem Exatamente. pior, Isso, complementar. vou te dizer uma coisa, para mim, isso é libertador. Isso é Sim, sim. libertador. Porque quando você, às vezes, né, quando é Dia das Mães, principalmente aqui no Brasil, o pessoal tem mania de dizer Dia dos Pães, né? Porque é uma mãe que é pai. Eu falo, não, você é Dia das Mães e o teu filho não tem pai. É dessa maneira. Porque você nunca vai poder substituir. O pai, né? E, Léo? Não tô te ouvindo. Léo? Léo? Você está me ouvindo? Agora acho que eu ouvi. Léo? Que acabou a luz aqui na região inteira. Agora eu tô te ouvindo. Pois é, menina, aqui começou a chover loucamente também. Bom, tudo bem. Eu acho que a gente vai terminar essa A live gente vai hoje. terminar. Mas assim, só para concluir, e é isso que você está falando, é muito importante. Eu acho que para encerrar esse assunto, tem duas coisas que eu queria falar. Uma é que, na minha visão, Jesus, né, Deus, através de Jesus, ele valoriza tanto essa diferença entre homens e mulheres e essa sensibilidade que quando Jesus ressuscita, a primeira conversa é com uma mulher, né? Verdade. Ele faz questão de se revelar em primeiro lugar, não para os seus discípulos, não para o João, que era o filho amado, o discípulo amado, não para o Pedro, que era o BFF, né? Porque o Pedro era o BFF, né? Não para o não sei quem, mas ele se revela para uma mulher. Então, isso também nos diz grandes coisas, né? E que nós possamos, então, aprender com isso e assumir a nossa essência feminina, dentro daquilo que Deus Verdade. planejou para o feminino, sem que eu queira ser a Leonete, sem que a Leonete queira ser a Camila ou sei lá quem, e que a gente saiba, né, e que possa realmente trazer essa consciência de que Deus nos ama como nós somos. Isso não significa que a gente precisa continuar na condição que a gente está, né? Mas Deus nos ama na essência como mulheres que Ele nos fez, né? E a última coisa, só lembrando que amanhã é dia do lançamento do livro. Mulheres, Parabéns. parabéns para amanhã, porque amanhã é dia das mulheres. Parabéns para nós. Embora a data tenha sido criada por um motivo triste, é sempre bom celebrar as mulheres, é sempre bom celebrar a costelinha, né? que somos nós. E
E queria lembrar vocês que amanhã eu vou mandar o link, então, do livro para o lançamento durante o dia. Vou deixar aqui também na bio, mas vou mandar para quem me mandar no direct, ou quem quiser me chamar no WhatsApp. Aqui a Mica está falando que é responsabilidade social afetiva das mulheres cristãs resgatar o propósito feminino na sociedade. Eu concordo. É por isso que eu ressalto que amanhã todas as vendas, todo o valor que for arrecadado com as vendas vai ser revertido para a OTEM, que é a Oficina Terapêutica Entre Mulheres, aqui de Portugal, em Leiria. E ela serve justamente, ela tem esse objetivo de fazer, de acolher e de trabalhar com essas mulheres que precisam desse apoio terapêutico em vários aspectos da vida familiar e da vida individual da mulher, mas sempre cuidando de aspectos emocionais, práticos e espirituais. É um conjunto todo. Então, a ideia é apoiar no Dia da Mulher também essa oficina terapêutica entre mulheres. Então, fica ligado, amanhã vai ter o link da compra do livro. Compra para você, compra para dar, compra para presentear uma mulher, ou que seja pelo menos para apoiar a UTEM, porque a UTEM tem feito um trabalho maravilhoso e precisa de apoio para expandir, certo? E acho que a Léo caiu. Então, Léo... Muito obrigada, porque ela disse que choveu, caiu a luz lá. Muito obrigada. Acho que ela voltou aqui. Não. Muito obrigada a quem ficou até aqui. A live vai ficar salva, essa segunda parte, porque a primeira parte que a gente começou caiu. Aqui a gente também teve problema de internet. Mas essa parte vai ficar salva aqui no feed. Compartilha com quem você acha que pode assistir, que pode, né, aprender ou que pode precisar ouvir essa mensagem de esperança, de que Deus ama as mulheres profundamente. E amanhã a gente se fala por conta do livro. Um grande beijo. Obrigada a todos. Até mais.